Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao grande dia da Adriele e do Fábio Augusto. Meu nome é Rafael e nós somos amigos do casal e recebemos a missão de entoar canções que embalarão esse dia tão especial na vida deles. A história desse casal não começa hoje. São quase 4 anos compartilhando momentos de suas vidas. E eu digo que a partir de hoje eles passarão a compartilhar cada mínimo detalhe de suas vidas. Foram quase 4 anos de alegrias, conquistas, momentos difíceis e de superações. Saibam que se vocês estão aqui é porque também fazem parte dessa história, que hoje ganhará mais um capítulo, estabelecendo uma aliança na presença de toda a família, dos amigos, mas principalmente perante o nosso Deus, que sempre foi a base de tudo. Porque eles entenderam que, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 13. Que vocês possam compartilhar do amor, da alegria e de tudo que Adriele e Fábio Augusto hão de viver a partir de hoje. Agora eu convido a todos vocês a aproveitarem a cada momento, pois esta linda cerimônia irá começar. Dos vales posso avistar as colinas e delas posso escutar os seus passos se aproximando. Eu sou do meu amado e os seus desejos são por mim, são por mim. E eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está que o que prometeu, Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, firme estarei, que eu possa entender se Ele prometeu vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim.
a história já provou o teu poder, Senhor. Fiel é teu amor, mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel Tu és, Senhor, a mim.
Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Estamos aqui nesta tarde para celebrar o enlace matrimonial do Fábio Augusto e da Adriele. Deus seja louvado por vossas vidas, por mais esse capítulo que se inicia nas vossas vidas. E eu gostaria de chamar a atenção dos presentes, assim como Jesus esteve presente no primeiro casamento, onde ele realizou o primeiro milagre lá em Caná da Galileia. Nós iremos agora levar a nossa voz em oração, para pedir a bênção, também a presença de Jesus nesse momento. Quero chamar a atenção de todos os familiares, convidados, amigos, aqueles que foram intitulados testemunhas, para orarmos nesse momento. Amado Deus, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor, por estarmos aqui nesta noite, e nós não abrimos mão, Senhor, da Tua presença. Sê conosco, ó Deus. Diante do Teu altar está o Fábio e a Adriele, que tanto planejaram, Senhor, almejaram pela chegada desse dia, e esse dia chegou. E estamos aqui, ó Deus, no Teu nome, iremos fazer pronúncio da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude. Nós não abrimos mão da Tua presença, Senhor, para que esse ambiente, para que esse momento, esse evento seja coroado com a Tua graça. Nós colocamos a nossa vida diante de Ti, desse casal, Senhor, para que o Teu nome assim seja glorificado e nos conduza para a glória do Teu santo nome. Amém. Ainda de pé, nós faremos uso da palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, tão conhecido o capítulo do amor. Diz assim Fábio e Adriele: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e se não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse todas as minhas fortunas para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e nem se ensoberbece. Paulo ainda diz: não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas olha só que interessante, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Quantos podem dizer amém? Quem tem assento, tome o seu assento, por favor. Chegou o grande dia, né, Fábio? Né, Adriele? Se não me engano, foi em maio de 2022. Estudavam juntos, começaram a trocar olhares na sala de aula, hora no recreio. E aí eu fiquei sabendo que em maio também você começou a frequentar a igreja. Aí o Fábio falou assim: opa, essa menina é para casar. Essa menina é que eu quero passar toda a minha vida com ela. E no dia
29 de maio de 2022, Fábio tomou coragem, tomou um suco de maracujá bem forte, foi lá encarar o bigode do Adair para pedir a mão da Adriele em casamento. E chegou esse momento, depois de quase 4 anos, que vocês hoje estão aqui, diante da presença de Deus, e de todos aqueles que vocês instituíram como testemunhas, convidados, pedir a bênção de Deus para as vossas vidas. O conselho bíblico aqui de Paulo, quando ele fala do amor, ele parafraseia ou compara o amor com várias coisas. Mas uma coisa ele deixa bem claro, Fábio e Adriele, que o amor está acima de tudo. E eu quero entender que é o amor que trouxe vocês até o altar. Mas gostaria também de conscientizá-los que, como aquela porta se abriu para você, Adriele, entrar, para Fábio te receber, o altar, esse momento, é o momento de uma porta que se abre para uma vida a 2. Para Adriele, você conheceu um Fábio com tantas imperfeições quanto as suas. Para você, Fábio, conhecer aquele lado da Adriele tão imperfeito quanto as suas. Porque o propósito do casamento é unir pessoas. E essa união não é muito lá que racional, vamos dizer assim. Porque as pessoas vivem procurando as pessoas certas. Estão procurando errado. Porque não existe a pessoa certa para me casar. A gente casa para fazer dar certo. Porque já imaginaram ou já observaram quando pegam um imã e vocês colocam ele do mesmo lado, ele se expelem. Mas quando a gente inverte um dos lados, ele se atrai. Isso na física diz que os opostos se atraem. E eu não sei, Adriele, o que você viu no Fábio? Ele está dizendo que ele é bonitão, né? Sei que você viu no Fábio, né? Ele está de salto aqui, mas eu acho que você é até um pouquinho maior que ele, né? Mas você olhou para ele e viu qualidades. E deixa eu lhe chamar a atenção aqui, porque Paulo está dizendo que o amor tudo suporta. Mas você agora, Adriele, vai conhecer as falhas de Fábio. Porque até então, nesse momento de namoro, tudo é muito lindo. Fábio comprava um house para ir lá na tua casa, passava um gel no cabelo, né? Botava lá uma roupinha, né? Para dar um destaque, até para fazer uma presença diante dos pais. A Adriele, quando sabia que o Fábio estava lá, já corria para se pentear, né? Para passar perfume. Opa, o Fábio está aí, vou me apresentar com aparência boa para ele. Mas amanhã o Fábio, a Adriele vai estar com o cabelo bagaçado, olho cheio de remela, e vocês vão passar a se conhecer melhor. E vocês vão enxergar que vocês são tão falhos, como um é, o outro também é. Mas o mistério do casamento é que Paulo está dizendo aqui que o amor tudo suporta. Isso influi a dificuldade, isso influi as decisões, as decepções. Mas uma coisa é verídica e tem que ser patente para vocês. Agora vocês são uma pessoa só. São ambos uma só carne. Agora não é a Adriele, né, da mamãe e do papai. Agora não é o Fábio, que é o filhinho da mamãe e do papai. Agora é o Fábio da Adriele. Agora é a Adriele do Fábio, que juntos se uniram e estão dispostos a formar uma bela família. Isso começou, sabe aonde?
primeiro no coração de Deus. Quando Deus forma Adão e dá a ele a responsabilidade, e olha a grandiosidade desse Deus, a sabedoria, a graça que Deus derrama sobre o homem, que Deus dá a Adão, imputa a ele a responsabilidade de colocar nome em todos os animais, Fábio e Adriele. E Adão não tinha uma caneta, Adão não tinha um tablet, não tinha um notebook, mas a graça de Deus sobre Adão dá capacidade para que todos os animais existentes na terra, no céu, passem perante ele, e ele dá nome. Mas Deus, no final de tudo, olhou e falou: opa, espera aí, eu vou incrementar o negócio aqui, eu vou fazer um upgrade. Para Adão não tem adjuntora, e adjuntora no original quer dizer aquela que está ao lado, Adriele, aquela que assiste, aquela que acompanha, não é o que está atrás, não é o que está na frente, é aquela que está do lado, que auxilia, auxiliadora. E Deus falou assim: vou formar uma adjuntora. E Deus faz Adão cair sobre um sono profundo, pega uma de suas costelas e forma Eva. Deus fez o homem do pó, mas Deus fez Eva de Adão. Olha que coisa linda. E eu quero tentar imaginar a aparência de Adão, a surpresa de Adão quando ele acorda e vê Eva diante dele. E ele fala assim: essa é osso dos meus ossos, essa é carne da minha carne. Aí a Bíblia diz, fala assim, deixará o homem seu pai e a sua mãe. Esse deixar não é só geográfico, não é só dizer que a Adriele pegou as roupas, seus pertences e foi para outro lugar. Nem que você, Fábio, pegou sua roupa, seus pertences e foi para outro lugar. Esse deixar é, além de geográfico, é também sentimental. Porque agora vocês têm que entender que a prioridade de um é o outro, e a prioridade do outro é um. Ou seja, a prioridade do Fábio é a Adriele, e a sua prioridade, Adriele, é o Fábio. Ele foi teu namorado, ele foi teu noivo, e a partir de hoje você vai falar com todas as letras e com todo orgulho: é o meu marido, é o meu esposo. Eu não sei, vou repetir, não sei o que você viu nele, mas é até que a morte o separe. Deixa eu me dirigir para os presentes que me ouvem agora aqui, porque tem gente que banaliza o casamento, dizendo: casamento é eu quero até aumentar minha voz para dizer: casamento é instituição falida. Mas deixa eu afirmar para os presentes que me ouvem, que um dia casaram, estão por se casar. Em toda instituição só existe falência quando existe incompetência. Você pode pegar a melhor empresa, a mais rentável empresa, se estiver alguém incompetente à frente, ela irá falir. E eu falo com todas as letras e debaixo da bênção de Deus: casamento não é instituição falida, porque não são pessoas que se unem ao bel prazer, são pessoas competentes que buscam a direção de Deus, a bênção de Deus, para fazer dar certo. Casamento é 80% racional e 20% emocional. Como assim? Vocês estão hoje dispostos a fazer essa união dar certo? Então isso, Adriele, implica, Fábio, superar as imperfeições, superar as dificuldades que porventura virão. Ei, vocês ouviram a história dos seus pais, como foi difícil para eles no começo, e vocês agora vão começar a escrever a vossa história, que vocês sentarão também com os seus filhos amanhã e contarão para eles, e eles contarão para os seus netos, e contarão para os netos, e assim vai. Hoje Deus começa a escrever a vossa história, do Fábio da Adriele, do Adriele do Fábio.
Só que Deus já está lá no final dela dizendo: ei, eu estou esperando vocês. Que a bênção de Deus, Fábio, que a bênção de Deus, Adriele, permaneça sobre as vossas vidas. E quando Adão disse assim: deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua esposa, e serão ambos, olha só o mistério, uma só carne. Deus fez Eva de Adão, mas está dizendo: vocês são uma pessoa só. Uma coisa que é o elo que une vocês é o amor, é a bênção de Deus. E eu quero que vocês nunca se esqueçam disso. Todos os dias que acordarem e todos os dias que forem dormir, você vai dizer assim: Fábio, eu escolhi a Adriele para dar certo. E você vai dizer: Adriele, eu escolhi o Fábio para dar certo. Eu não sei se você sabe, né? Mas diz, toda mulher tem um pouco de pirraça, assim, sabe, Fábio? É pirracenta. Homem também tem os lampejos de pirraça, né? Mas vocês vão lembrar: ei, a gente se casou para dar certo. E Deus está assinando embaixo, dizendo: estou dando graça, dando sabedoria, porque já deu certo, em nome de Jesus. E eu quero dizer para vocês: se preparem para as dificuldades. Não quero colocar terrorismo, mas é a vida. Em toda a situação há dificuldades, mas se a bênção de Deus os acompanhar, as dificuldades, elas serão uma experiência amanhã, para vocês contarem para os outros. Fábio, cuide muito bem da Adriele, porque Fábio, em meio a tantas moças que tinha na escola, já que tudo começou na escola, né, no ensino médio, tantas meninas que tinham na escola, tantas outras moças que tinha na sua sala, ou na hora do recreio, na hora da entrada, da saída, se olhou logo para ela. Então, Fábio, o Adair, aquele lá, ó, ele está te entregando Adriele, para você fazê-la feliz. E Adriele, você está tirando o filhinho da mamãe, filhinho da Renata de casa. Você está fazendo um compromisso hoje de fazer o Fábio feliz. E deixa eu falar para os pais: ei, a nora não é rival, mamãe. A nora é filha. Ei, Adriele, a sogra não é rival. A sogra é a segunda mãe. E hoje, os pais da Adriele estão ganhando mais um filho, mais uma responsabilidade. Chegar o domingo, pode botar água no feijão, pode fazer uma medida a mais de arroz, assim até que a morte o separe. E quando Paulo, ele usa a expressão, que ele vai comparando o amor com várias coisas, com profecias, com línguas estranhas, mas algo que me chama a atenção é quando Paulo fala assim, ó, no verso de número 11, ele fala: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Sabe o que Paulo está falando para vocês dois, Fábio e Adriele, Adriele e Fábio? Que agora é o tempo de maturidade, que as coisas de menino, as coisas de menina ficaram para trás. Agora vai ser a senhora Adriele. Vai ser, eles vão te chamar na rua assim, Fábio. É seu Fábio, ô seu Fábio, ô seu Fábio, ô dona Adriele. A maturidade. Que Deus abençoe vocês. E eu quero profetizar sobre as vossas vidas diante da bênção do Senhor, que essa maturidade ela perpetue, fazendo-os entender que vocês estão lutando e não estão casando para ser feliz, estão casando para fazer um ao outro feliz. O que a Adriele espera, Fábio, é que você a faça feliz,
e que o Fábio espera, Adriele, é que você o faça feliz. Então tenham maturidade para entender que as dificuldades virão, mas como eu disse e repito, serão experiências que vocês vão enfrentar, superar e vão contar para os vossos filhos. Agora deixa eu abrir meu coração e contar um segredo e te dar um conselho, Fábio. Faça isso agora, se possível. Vou fazer 28 anos de casado e no dia do meu casamento eu não falei para minha esposa que ela estava bonita. E todo aniversário de casamento ela lembra: você não disse que eu estava bonita. Então, Fábio, essa é a hora. Já falou? Então está na benção. Vamos presenciar a entrada das alianças. Meus irmãos, eu tenho aqui em minhas mãos esses anéis, que nós temos o costume, pelo menos é o costume do nosso país, de chamá-los de aliança. É feito dos materiais mais caros e mais cobiçados da terra, também dos metais mais belos, que é o ouro, que fala da durabilidade, fala do valor. E deixa eu chamar a atenção aqui de vocês, que esses anéis, eles são infinitos, ele não possui rompimento, tá vendo? Então eles foram feitos para ser contínuos, assim como é o amor de vocês, a aliança de vocês. Ela começa hoje e só tem uma coisa que pode provocar o rompimento dela: a morte. Porque a Bíblia fala que só a morte pode romper o matrimônio. E tem outro detalhe, que isso é 99%. O anel dela sempre cabe certinho dentro do anel dele. Aqui, ó. Dá para esconder a aliança da Adriele dentro da aliança do Fábio. Sabe qual é a simbologia disso, Fábio? Primeiro é que vocês são um só. E segundo, Fábio, proteção. Você é o protetor. Você também é, Fábio, provedor. Aquele que sai de manhã e tem a responsabilidade de chegar à noite e dizer: ei, Adriele, amor, né? Não sei como é que você vai chamar ou chama daqui para frente, mas ela vai se orgulhar, saber que tem um provedor em casa, que ela tem um homem em casa, que é responsável, que trabalha. E provedor é aquele que cuida, Fábio, é aquele que protege. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: esses anéis também, eles são símbolos da união de vocês. Quando vocês estiverem na rua, um longe do outro, alguém vai olhar para Adriele e vai falar: que moça bonita. Mas vai olhar na mão esquerda, no dedo, e vai falar: opa, tem compromisso, tem dono. E alguém vai olhar para o Fábio e a Adriele, longe de você, vai até achar ele bonitinho, né? Mas quando vai olhar para o dedo dele, vai falar: opa, tem compromisso, ele é da Adriele. Mas deixa eu falar que essa fidelidade, ela vai além desses anéis. Porque pessoas hoje, elas são infiéis com ou sem os anéis. Aliança, Fábio e Adriele, é o que vocês estão fazendo agora diante do altar.
Aliança significa pacto, compromisso. É o compromisso que vocês estão fazendo um com o outro agora, de fazer ambos felizes. A idade vai chegar, Adriele. Daqui a pouco o Fábio vai cair um pouquinho de cabelo, né? Depois dos 40, Fábio, a barriguinha, viu? Não tem jeito. Depois dos 40, a barriguinha vai aparecer. E depois dos 40 também, rapaz, é difícil de perder, viu? A Adriele hoje, né? A Adriele hoje está linda, né? Como sempre foi. Mas a idade vai chegar, né? Mas aliança, Fábio. Compromisso. Vocês se escolheram para se amar até que a morte os separe. Não é até que os 40 anos, até que os 50 anos cheguem, ou até que uma assinatura de um juiz diga divórcio. Não, é até que a morte os separe. Então vocês têm a responsabilidade diante do altar do Senhor, diante da presença de Deus, das testemunhas que vocês mesmos enumeraram, de serem fiéis uns aos outros até que a morte os separe. Nós iremos orar por essas alianças agora. Eu quero chamar a atenção dos presentes para se colocarem de pé, por favor, porque nós elevaremos agora a Deus em oração, pedindo a Deus a bênção para essas alianças. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está em minhas mãos, Senhor, os anéis que o Fábio e a Adriele, Senhor, escolheram para simbolizar a união de ambos. Senhor Deus, todo um processo foi envolvido para que essas alianças chegassem até as minhas mãos. E sobre esses anéis, Senhor, nós pedimos a Tua bênção, Pai. Rogamos, ó Deus, a Tua bênção sobre eles, porque serão, ó Pai, símbolos dessa união que eles estão fazendo um com o outro agora. Jesus, ser presente nesta união, impedindo que tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, tudo aquilo, ó Deus, que a sociedade tem tentado implantar, ó Deus, como uma coisa maligna sobre o casamento, seja repreendido agora. Ó Deus, nós pedimos a consagração e a bênção para esses anéis, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora vocês vão ficar um de frente para o outro. Na esquerda, rapaz. Opa! Mas agora tem que olhar os olhos dela. Faz de conta que você está fazendo declaração, né? Você vai fazer uma declaração de amor, né? Mas fala assim, Adriele. O rapaz, vem, fala mais alto. Fala. Adriele. Isso. Com este anel. Eu selo a nossa união. Prometendo te amar, te respeitar em todas as situações, até que a morte nos separe. Agora você pode colocar um anel. Ele está nervoso, ele está nervoso. Sua vez. Calma aí, não coloca agora não. Olha para ele, diga assim, Fábio. Aí falou mais firme que você, viu? Fala, Fábio, com este anel, eu selo a nossa união, prometendo ser fiel em todas as situações, até que a morte nos separe. Pode cair. Tá difícil. Agora eu quero pedir vocês que coloquem a mão aqui, a mão da aliança. Nós iremos orar pelos noivos agora. Amado Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos agora. E como Teu ministro, Pai,
eu quero conclamar que todas as bênçãos que o Senhor tem direcionado ao casamento, ó Deus, elas venham recair agora sobre o Fábio e a Adriele, sobre esse casal, sobre essa família que ora agora se constitui. Que também caia agora, Pai, por terra todas as palavras de maldição, tudo aquilo que foi proferido sobre esse casal, ó Deus, supostamente na intenção de fracasso e de derrota. Mas eu conclamo no nome de Jesus a bênção para esta união, Senhor, a bênção para esse matrimônio, a bênção para esta família que ora agora se inicia, para a glória do teu nome, Senhor. Seja mais uma família cujo lar tem a tua presença. Seja mais um casal cuja vida o Senhor esteja presente. E que a tua bênção perpetue, Senhor. Para que essa história que se inicia hoje tenha a tua marca. Eu oro como teu servo. E como teu ministro eu abençoo na autoridade que me foi concedida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fábio e Adriele, como ministro do Evangelho, pela graça de Deus a mim confiada, eu declaro vocês, Fábio da Adriele, Adriele do Fábio, marido e mulher, até que a morte os separe. Aí você pode dar um beijinho lá. Tá bom. Quando chegar no meio, olha para trás. Quando chegar no meio, só olha faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Fábio e Adriele, que a graça de Jesus, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês desde agora e para todo sempre. Deus abençoe. Gerações da família e teus filhos
de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro,